Estamos de volta! Que coisa boa! E aí, como foram as suas férias? Tudo certo? Estão preparados para voltar? Porque a teacher estava assim, ó, morrendo de saudades. Então, pega o seu caderno aí, porque tá na hora de começar a estudar. Combinado? Let's start! Hello! Hoje nós vamos falar sobre comparatives. Então, nós vamos comparar o A com o B, o que pode ser uma coisa com outra, uma pessoa com outra, um animal com outro, independente do que for. Mas eu sempre tenho que ter um a teacher chama de A, que é para o primeiro nome, e um B, que seria o segundo nome, ok? Let's go! Bom, o primeiro comparativo que nós vamos ver é o equality. O que é equality? Equality é igualdade. E o nome já diz tudo para nós, não é verdade? Igualdade, então como é que será que é formado esse comparativo? Bom, quando a gente fala de comparativo, a gente sempre usa adjetivo. Então, eu vou falar alto, baixo, bonito, feio, grande, pequeno. Então, eu sempre vou falar adjetivos. E como vocês se lembram, adjetivos são qualidades. As pessoas ou coisas comparadas, no caso do equality, elas são idênticas, certo? Se eu sou alta, a pessoa que eu comparo também é alta. Se eu sou bonita, a pessoa que eu comparo também é bonita como eu, ok? E aí, como é que eu faço esse comparativo? Eu uso as, que significa tão. Nesse meio ali sublinhado, você vai escrever o adjetivo, que pode ser big, small, beautiful, interesting, pode ser large, short, tall, qualquer adjetivo. E depois você vai colocar o as de novo, que é quanto. Então, tão, blá, 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 que aí é a qualidade, quanto. Tão alto quanto. Tão bonito quanto e assim por diante, ok? Bem fácil esse comparativo. Coloca um as, copia o adjetivo e coloca o outro as. Olhem os exemplos aqui. I am as tall as my father. Então, eu sou tão alta quanto meu pai. Martha is as competitive as her brother. Então, a Martha é muito competitiva, o irmão dela é muito competitivo também. Então, a Martha é tão competitiva quanto o seu irmão. These cars are as good as those ones. Então, estes carros são tão bons quanto aqueles carros. Então, aqui nesses três exemplos, todos eles são uns iguais aos outros. O A é totalmente igual ao B. E agora eu vou falar sobre o comparativo de superioridade. Novamente, a gente vai falar do A com o B. Porém, o A é mais alguma coisa do que o B. Vamos lá? Bom, sempre usamos adjetivos também, então toda vez que se falar de comparativo, é com adjetivo. Só que nesse comparativo, o sujeito A é mais alguma coisa do que o sujeito B. Aquilo que a teacher acabou de dizer. As regras. A gente vai dividir os adjetivos em adjetivos longos e adjetivos curtos. Quando eles forem longos, a gente vai dizer que ele tem pelo menos 6 letras. A gente vai contar as letrinhas dele e vai dizer que tem pelo menos 6 letras. Olha só. E isso que a teacher escreveu aqui, de pelo menos 6 letras, não é uma regra. A regra é que eles são adjetivos longos. Só que,
para ficar mais fácil para você reconhecer, a teacher andou percebendo nesses anos todos de trabalho que o quê? Que ele tem pelo menos 6 letras, tá bom? E aí, como é que vai ser? Olha lá, eu vou escrever more, vou copiar o adjetivo ali no lugar da palavra adjective e depois vou escrever o than. Então, mais alguma coisa do que. Olha os exemplos. I am more intelligent than my father. Eu sou mais inteligente do que o meu pai. This movie is more interesting than that movie. Este filme é mais interessante do que aquele filme. E aí agora vem os adjetivos curtos. Eu falei para vocês que se ele é longo, então ele tem pelo menos 6 letras. Então, se ele é curto, ele vai ter até 5 letras, geralmente, tá? Não esqueça disso. Então, como é que você vai fazer? Você vai copiar o adjetivo, no final dele você vai escrever aquelas 2 letrinhas que estão ali, ER. Esse ER tem a mesma função do more, só que agora como os adjetivos são curtos, então eu coloco ER no final do adjetivo coladinho com ele. Então eu coloco ER e depois a palavra than. E eu vou estar dizendo mais alguma coisa do que, do mesmo jeito. Olha os exemplos. Susan is taller than her brother. A Susan é mais alta do que seu irmão. Então, o adjetivo é tall. T-A-L-L. Aí, como é que eu fiz o comparativo de superioridade? Botei o ER, taller. Olha o próximo exemplo. The English book is longer than the math book. Então, o livro de inglês é mais longo, é mais comprido, no sentido de páginas, né? Do que o livro de matemática. Então, long, L-O-N-G, e aí ficou longer. E nunca a gente pode esquecer de colocar o than. Agora, quando o adjetivo for curto e terminar na letra E, ele já tem a letra E. Então, o que que você vai fazer? Você só vai colocar a letra R. Então, coloca a letra R e a palavra than. Ok? Olha os exemplos. My house is larger than your house. I live closer to school than my friends. Nesse caso, tanto large quanto close terminam em E. Então, eu só coloquei a letra R. Agora, prestem atenção. Quando o adjetivo for curto e terminar em W ou X, normal. Copie o adjetivo tudo com W ou X e no final dele eu também coloco ER. Normal, certo? Aí, como é que será que vem os exemplos? Olha lá. My pencil is newer than yours. A turtle is slower than a rabbit. Então, new termina com W, slow termina com W. A teacher não colocou nem exemplo com X porque não conseguiu achar nenhum adjetivo com X, ok? Agora vem um que é bem importante, a gente tem que prestar bastante atenção. Se o adjetivo ele é curto, então ele tem basicamente até 5 letras, certo? E ele termina, as últimas 3 letrinhas dele, que terminam ele, são CVC. Que significa o CVC? Consoante, vogal, consoante. Então, as 3 últimas letrinhas, a antepenúltima é uma consoante, a penúltima é uma vogal e a última é uma consoante. Olha o que você vai fazer. Você vai copiar o adjetivo. Ele não terminou numa consoante? Então, tá vendo aquele Czinho ali? Você repete essa consoante última para depois colocar o ER than. Certo? Olha os exemplos, vai ficar mais fácil. Olha lá. Rio de Janeiro is hotter than Itajaí. Por que 2 T's? Porque hot é consoante, vogal, consoante. H é consoante, O é vogal e T é consoante.
Então, eu repito a letra T para colocar o R. Hotter, e depois coloco o than, que eu não posso esquecer. Olha o outro exemplo. São Paulo is bigger than Joinville. Olha o big. B, consoante, I, vogal, e G, consoante de novo. Então, repito a letra G, que é a última consoante, para acrescentar o ER than. Agora a gente vai esquecer se ele é longo ou se ele é curto. Se o adjetivo terminar em Y, olha o que você faz. Você copia o adjetivo sem o Y. No lugar do Y, você coloca a letra I. E aí você coloca o ER than. Olha lá na escrita. The boys are happier than the girls. Então, happy termina com Y. Copiei a palavra, tirei o Y, coloquei I-E-R. E não me esqueci de colocar o than. Aí depois eu tenho aqui, ó, people from Brazil are friendlier than people from Argentina. Aí você olha lá, você vai ver que happy tem 5 letras, friendly tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 letras. Então, aqui no Y, não me interessa o tamanho da palavra. Me interessa tirar o Y e colocar I-E-R, than. Agora, se o adjetivo for good, que você tem que colocar no comparativo de superioridade, você sempre vai escrever better than. Better than significa o quê? Melhor do que. Já se o adjetivo for bad, você sempre vai escrever worse than. Certo? Então, esses dois, tanto good quanto bad, eles são exceções às regras. Sempre good vai escrever better than, sempre bad vai escrever worse than. E olhem aqui, eu tenho os exemplos. Pizza is better than hamburger. A Fusca is worse than a Ferrari. Alright? Agora, no seu caderno de inglês, na primeira folha em branco, escreve a data de hoje, May 10th, 2021, e copia tudo que foi apresentado nos slides anteriores. Combinado? Quero com bastante capricho. Então, pessoal, foi muito bom poder retornar. Foi muito bom poder ensinar alguma coisa nova para vocês. Te vejo logo, logo. Kisses. Bye, bye.